Mudando de assunto, vamos falar que o TSE decide por legitimidade, intervenção no União Brasil e a candidatura de Catarina Guerra. Vamos direto para Brasília para saber mais sobre o assunto com Valéria Costa, nossa comentarista política. Boa tarde, Valéria. Vamos falar então sobre essa situação do União Brasil, né, que foi uma novela nas eleições de 2024, que a gente ficou aí, vai ser Nicolete, vai ser Catarina. Como é que ficou toda essa situação? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde aos nossos telespectadores aí da Band Roraima. Jaqueline, na realidade foi uma liminar do ministro Nunes Marques em favor de Catarina Guerra e da intervenção que a direção nacional fez na direção municipal do União Brasil em Boa Vista. Só que acabou que não surtiu muito efeito para ela, porque isso veio depois das eleições do primeiro turno, quando ela perdeu com uma derrota bem grande, né, contra o primeiro colocado, o prefeito que foi reeleito aí, o Arthur Henrique, e acabou que não teve muita serventia. Se ela tivesse passado para o segundo turno, agora sim, ela teria um trunfo nas mãos para tentar aí resgatar aqueles votos que eventualmente ela não tenha conquistado por conta dessa situação subjúdice. Ela iria continuar subjúdice, a sua candidatura iria continuar, né, subjúdice, mas ela teria aí um trunfo, né, para lutar até o dia 27 de outubro e conquistar mais votos para a sua candidatura, né? Mas ela não conseguiu, ela não passou no primeiro turno, ela acabou sendo derrotada por uma margem muito grande, uma diferença muito grande do primeiro colocado, entendeu? Então, vem depois dessa liminar. Agora, o União Brasil, Jaqueline, o que está acontecendo? Internamente, o partido está passando por uma disputa entre ela e o deputado federal Nicolete, que é o presidente estadual aí do partido, e eles tiveram esse embate. Só que a Nacional acabou decidindo, optando pela candidatura da Catarina. Primeiro porque ela conseguiu fazer primeiro essa convenção. Embora os dois tivessem esse mesmo pleito, né, de disputar a prefeitura de Boa Vista, ela foi mais esperta e acabou conseguindo fazer essa convenção primeiro do que o Nicolete. E acabou ficando esse embate e, no final das contas, nenhum nem outro, deu União Brasil, e eles acabaram passando por esse problema aí nas eleições municipais. Valéria, como ela falou em algumas entrevistas, né, que ela falou que isso acabou atrapalhando as eleições dela de 2024, que ela perdeu muito tempo nesses processos, né, correndo atrás desses processos, ela não teve um tempo hábil, né, para poder ter uma candidatura tranquila, né? Sim, porque primeiro já começava que não existia um consenso interno. Mesmo ela tendo sido avalizada pela direção nacional, não havia um consenso interno. Então, em tese, haviam dois candidatos do mesmo partido disputando uma vaga que deveria ser só de um e ter o apoio amplo dos demais membros do partido. Então, ela realmente perdeu muito tempo, porque ela teve que se defender, ela teve que procurar estratégias para se manter ativa aí nessa disputa, nessa incerteza, Jaqueline, se realmente o nome dela seria mantido ou não. Teve primeiro o trâmite na instância local, da Justiça aí de Roraima, depois subiu para o TSE e ela disputou nessa condição, subjúdice, e se tivesse passado para o segundo turno, seria da mesma função. Mas aí ela teria, pelo menos, uma decisão favorável a seu respeito. E foi tanto, todo mundo buscando se ia acontecer, se não ia acontecer, e ficou no estresse, vai ficar sob liminar, não vai ficar sob liminar, e acabou que passou as eleições, e aí ela acabou, o TSE acabou dando a confirmação que, se caso, né, tivesse segundo turno, ela iria ficar como candidata aí das eleições de 2024. E o Nicolete também deu uma recuada, né, Valéria, sobre toda essa situação. Sim, hoje de manhã eu procurei para a gente repercutir, né, essa decisão do TSE e como é que fica o futuro dele no partido. Ele não quis comentar, Jaqueline. A princípio, ele se mantém no União Brasil, até porque ele é o presidente estadual do partido aí em Roraima. Ele se mantém, não quis falar sobre esse processo, não quis se manifestar como é que vai ser o futuro dele, como é que vai ser em 2026. Mas, a princípio,
nada muda. Ele continua presidente estadual do União Brasil, continua deputado federal. É natural que ele seja candidato à reeleição em 2026 da Câmara dos Deputados. E vamos ver o que vai acontecer nesse pós-eleição e esse final de ano, o que pode acontecer internamente. Se ela se mantém no União Brasil, se ele se mantém no União Brasil, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, também não se manifesta a respeito, pelo menos publicamente, né, a respeito dessa confusão interna que se tornou aí União Brasil e Roraima. Valéria, obrigada pelas informações. Qualquer dia nós voltamos para falar aqui da política do estado de Roraima, com mais assuntos aí. A gente também tem pendente aí a votação do julgamento, né, do governador Antônio Denário, que está lá ainda, a gente não sabe. Dia 20 vai fazer já 2 meses que o TSE não julgou o julgamento aí do processo de cassação do governador Antônio Denário, e nós ficamos aqui no aguardo, né, Valéria? Ok, Jaqueline, a gente está por aqui acompanhando. Esse processo provavelmente, né, deve ser julgado ainda este ano. Essa é a previsão, essa é a expectativa. Mas a gente está acompanhando aí a pauta do TSE para ver se em algum momento ele entra na pauta. Obrigada, Valéria. Até a próxima. Obrigada.